Minha vida, Pedro, foi construída sobre o alicerce do trabalho duro. Desde cedo na lavoura com meu pai, aprendi que cada centavo era suor. Cheguei à cidade. Entrei na metalúrgica como operário e me aposentei chefe de setor. 40 anos. Cada hora extra, cada refeição frugal, cada sacrifício. Tudo era pensando em Maria, minha falecida esposa, e em Marcos, meu único filho. Marcos era meu mundo. Vê-lo se formar engenheiro, casar com Lúcia, uma mulher linda e eu achava bondosa, e ter meus netos, Sofia e Gabriel, era a coroação da minha existência. Vivíamos em minha casa, modesta, mas cheia de histórias. Paredes que testemunharam a alegria, a dor, o crescimento de uma família. Marcos e Lúcia, porém, tinham ambições maiores. Queriam uma casa em condomínio de luxo, com piscina e churrasqueira gourmet, longe do que chamavam de bairro velho. Para realizar esse sonho, precisavam de uma entrada substancial. E, claro, o pai era a solução. Eles me convenceram a vender minha casa. Lúcia, com sua voz suave, prometeu segurança e comodidade em um apartamento menor para mim perto deles. Marcos garantiu um quarto na mansão. Visitas diárias dos netos. Eu, tolo que era, cedi. Vendi a casa, comprei um apartamento pequeno e entreguei a maior parte do dinheiro a eles para a entrada da mansão. Prometeram devolver em parcelas. Promessas. Vazias. Os meses se arrastaram. As parcelas nunca vieram. Eu observava pelas redes sociais o desfile de luxo. Carros novos, viagens exóticas, jantares em restaurantes caros. Marcos ligava pedindo mais uma ajudinha para despesas inesperadas. Lúcia, antes tão presente, mal respondia minhas mensagens. Eu me tornei um incômodo, um resquício de um passado que eles queriam esquecer. Aquele dinheiro, meu sacrifício de uma vida, tornou-se o combustível da ingratidão deles. O ponto de ruptura, a gota d'água que transbordou o copo da minha paciência, foi no jantar de Natal. A mansão estava exuberante, um cenário de revista. Parentes e amigos de Marcos e Lúcia, todos ali, brindando a prosperidade. Eu me sentia um estrangeiro em minha própria família. Quando Sofia, minha neta, veio me abraçar, senti um sopro de carinho, mas Lúcia logo a chamou para as fotos perfeitas. A fachada era impecável, então veio a troca de presentes. Presentes caros, embrulhados com esmero. Chegou a vez de Marcos me entregar o seu. Ele estendeu uma caixinha com um sorriso ensaiado. Pai, seu presente. Abri e dentro um bilhete. A caligrafia de Marcos. As palavras eram um golpe certeiro. Pai, nós conversamos e chegamos à conclusão que o melhor presente para você e para nós é a sua liberdade. É hora de você aproveitar sua aposentadoria, sem se preocupar conosco. O seu presente de Natal é a sua ausência na nossa rotina, para que você possa viver sua vida plenamente. Minha visão embaçou. Liberdade? Não, descarte, expulsão. Marcos, com uma falsa gentileza, adicionou. Nós te amamos, pai. Mas você precisa do seu espaço, e nós do nosso. Lúcia apenas sorriu, um sorriso sem alma. O choque me paralisou. Sem gritos, sem lágrimas, apenas um silêncio pesado. Peguei a pequena mala que eu havia levado para passar a noite. Sem uma palavra, sem um olhar para trás, saí. As risadas e a música da festa de Natal se esvaíram atrás de mim. Naquela noite, em meu apartamento vazio, uma clareza gelada me invadiu. A dor da humilhação se transformou em determinação. Eles me viam como um velho ingênuo, um estorvo. Mas o que eles ignoravam era que, durante meus anos na metalúrgica, eu não só fabricava peças, eu lia, aprendia sobre finanças, contratos, burocracia. Minha mente, que consideravam enferrujada, estava afiada. A dignidade. Minha dignidade seria a base do meu plano. Eles achavam que estavam no controle, que eu era uma peça descartável. Mal sabiam que eu era o arquiteto silencioso de sua própria queda. Comecei a traçar meu plano ali naquela noite com uma calma assustadora. Liguei para Mário, meu antigo colega e agora advogado aposentado. Ele me ajudaria. A primeira fase seria discreta, exigindo tempo e sigilo. Eles iriam pagar. E pagariam caro. A virada estava apenas começando. Os dias após aquele Natal gelado foram um turbilhão de atividades, todas envoltas em um manto de discrição. Enquanto Marcos e Lúcia desfrutavam de sua liberdade recém-adquirida, eu estava imerso em documentos, extratos bancários e conversas com Mário, meu fiel amigo e agora meu conselheiro legal. Mário, com sua sagacidade jurídica e sua paciência,
Me guiou por um emaranhado de termos e cláusulas. Ele desenterrou o contrato de financiamento daquela casa. Não era um simples empréstimo. Não era apenas a entrada, era um empréstimo pessoal com garantia. Minha garantia, meu dinheiro, uma parte substancial dele havia sido retida em uma conta vinculada ao financiamento, como um fundo de emergência. Para o banco, era minha garantia de que as parcelas seriam pagas caso eles falhassem. Eu havia assinado aquilo, anos atrás, com a confiança cega de um pai. Eles provavelmente sequer se lembravam daquele detalhe. A primeira fase do meu plano era reativar esse empréstimo. Mário me explicou os trâmites legais para notificar o banco e, crucialmente, os devedores, Marcos e Lúcia, sobre a inadimplência. Após um certo número de meses sem pagamento do empréstimo a mim, eu tinha o direito de solicitar a execução da dívida. Isso significaria o bloqueio do meu fundo de garantia para cobrir as parcelas da hipoteca deles. E caso a dívida total do meu empréstimo não fosse quitada, a própria casa poderia ser alvo de execução. Era complexo, mas Mário garantiu que a lei estava do meu lado. Enquanto isso, Marcos e Lúcia viviam em sua bolha de opulência e despreocupação. Suas postagens nas redes sociais eram um festival de ostentação. O novo carro importado, a reforma na área da piscina, a viagem de esqui. Pai, a casa está um sonho. A churrasqueira nova é incrível. Marcos me dizia em uma das raras e breves ligações, sem o menor traço de vergonha. Lúcia, com sua pose de socialite, continuava a exibir seu estilo de vida luxuoso. Eles estavam convencidos de que minha partida significava que haviam se livrado de um peso, e que a vida de luxo seguiria sem interrupções. A arrogância deles era um combustível para a minha determinação. Eu, por outro lado, cultivava uma calma que beirava a frieza. Meu apartamento se transformara em um quartel-general silencioso. Encontros com Mário, revisão de documentos, o cheiro de papel velho e a sensação de que cada passo me aproximava da justiça. Eu me aprofundei nos detalhes dos contratos, nos prazos legais, nas nuances da lei. Minha mente, que eles consideravam obsoleta, absorvia cada informação com a sede de um estudioso. Lembro-me de um momento crucial. Encontrei entre extratos antigos o comprovante da transferência original do meu dinheiro para a conta vinculada do banco. Uma prova irrefutável. O elo final. Houve noites em que a melancolia tentava me consumir. Imagens de um Marcos criança, meu filho, brincando em meu colo. A dúvida me corroía. Estaria eu me tornando o vilão? Mas então a lembrança daquele jantar de Natal, da frieza em seus olhos, das palavras cruéis, me trazia de volta à realidade. Não era vingança. Era dignidade. Era o reconhecimento de uma vida de sacrifícios. A melancolia se dissipava, substituída por uma determinação inabalável. Começamos a mover as peças. A primeira notificação do banco, solicitada por Mário, chegou às mãos de Marcos e Lúcia. Uma carta formal, informando sobre a inadimplência e a necessidade de regularizar as parcelas do empréstimo comigo. A reação deles foi de indignação e desdém. Lúcia, irritada, me ligou. Pai, que bobagem é essa do banco? Você sabe que estamos apertados. Marcos mandou uma mensagem curta. É um erro, pai. Vamos resolver. Eles minimizavam, ignoravam, convencidos de que eu era incapaz de qualquer ação que os prejudicasse. Enquanto eles menosprezavam os avisos, Mário enviou a notificação legal formalizando a execução da dívida. Isso significava que o banco seria acionado para utilizar o fundo de garantia que eu havia provido para cobrir as parcelas. E com isso, as parcelas da casa passariam a ser cobradas diretamente deles, sem meu dinheiro para amortizar. A teia estava sendo tecida. Eles, em sua arrogância cobiçosa, não percebiam a armadilha se fechando. O choque real estava prestes a atingir seus alicerces. O dia do acerto de contas chegou sem aviso para Marcos e Lúcia, mas com a precisão de um relógio para mim. Eles estavam em um fim de semana de ostentação, postando fotos sorridentes em um resort luxuoso. Eu, em meu apartamento, sentia a quietude antes da tempestade. Era uma manhã de quinta-feira, clara e fria. Meu telefone tocou. Era Mário. Sua voz, normalmente contida, vibrava com uma satisfação discreta. Pedro, a notificação de execução da hipoteca foi entregue. O banco agiu. Marcos e Lúcia acabam de receber a mensagem. Um alívio profundo me invadiu. A justiça estava batendo à porta deles.
A mensagem do banco que Marcos e Lúcia viram ao abrir seus celulares no saguão do hotel era uma sentença. Prezados clientes, informamos que devido à inadimplência do empréstimo pessoal com garantia do Sr. Pedro Almeida, conforme contrato XZ do 1234, o valor retido como garantia foi integralmente utilizado para quitar as parcelas em atraso e futuras. Com isso, informamos que o saldo devedor da hipoteca do imóvel localizado na Rua das Magnólias, 123, está agora em sua totalidade sob responsabilidade direta dos devedores principais, Sr. Marcos Almeida e Sra. Lúcia Silva. O não pagamento das próximas parcelas implicará na execução judicial do imóvel. O mundo deles desmoronou. O grito de Marcos reverberou pelo telefone. Pai, que diabos é isso? O banco zerou nosso fundo. Agora somos nós que pagamos tudo. Como você pôde? Sua voz, antes arrogante, era agora um grito histérico. Lúcia pegou o aparelho, sua voz antes sedosa, agora um lamento agudo. Pedro, por favor, pelo amor de Deus, vamos perder a casa, os meninos, você não pode fazer isso. Não havia remorso, apenas o desespero da perda. Eu, com a voz firme e calma, respondi. Marcos, Lúcia, apenas reativei um contrato que vocês assinaram. Um empréstimo que nunca foi pago. O dinheiro que cobriu as parcelas daquela casa era meu. O banco agiu de acordo com a lei. Vocês disseram que meu presente de Natal era minha ausência. Pois bem, estou ausente. E com minha ausência, meu dinheiro também se ausentou. O silêncio deles foi ensurdecedor. Não havia argumentos. A verdade os atingiu com a força de um tsunami. Eles se esqueceram do contrato ou pensaram que o velho ingênuo jamais ousaria. A ironia era cruel. O mesmo dinheiro que usaram para me descartar, agora os descartava. As consequências foram imediatas e devastadoras. Sem o fundo de garantia que eu provia, as parcelas do financiamento da mansão se tornaram um peso insuportável. Eles viviam de aparências, gastando tudo o que ganhavam. Em poucas semanas, as notificações de atraso se acumularam. O banco, implacável, iniciou o processo de execução da hipoteca. A casa, símbolo de seu status e de sua arrogância, seria leiloada. O que eles mais cobiçavam, aquilo que os levou a me humilhar, estava escorregando por entre seus dedos. A notícia se espalhou como fogo. A imagem de sucesso que Marcos e Lúcia construíram se desfez em estilhaços. Amigos os evitavam. Lúcia, antes a dama da sociedade, era alvo de sussurros e olhares. Marcos andava com os ombros curvados, a vergonha estampada. O golpe financeiro se transformou em um colapso social e emocional. Algumas semanas depois recebi o convite para o leilão do imóvel. Não compareci. Mário me representou. A casa foi vendida. Marcos e Lúcia ficaram sem nada. Tiveram que se mudar para um apartamento alugado, pequeno e sem glamour. As fotos de luxo desapareceram de suas redes sociais. Suas vidas, antes tão perfeitas, eram agora um reflexo de suas próprias escolhas. Eu, Pedro, encontrei a paz. Minha dignidade, tão pisoteada, foi restaurada. Com o dinheiro do meu apartamento e o restante que o banco me restituiu após a execução da dívida deles, comprei um chalé charmoso no interior, um lugar simples onde o ar é puro e as pessoas são genuínas. Comecei a frequentar um grupo de aposentados, faço trilhas, aulas de pintura. Fiz novos amigos, pessoas que me valorizam por quem eu sou. Sofia e Gabriel, meus netos, sentem minha falta. Eles me ligam e minha irmã os traz para me visitar. Eu os recebo com amor. Marcos e Lúcia nunca mais me procuraram. Eu não os condeno, eles colheram o que plantaram. A vida me ensinou que a verdadeira riqueza não está no que se possui, mas na dignidade e no respeito. E eu, um homem simples, subestimado e descartado, finalmente encontrei minha liberdade e minha verdadeira paz. A justiça surpreendentemente veio com uma mensagem de banco, e para eles foi tarde demais para se arrepender.